Olá pessoal, me chamo Marcos, eu tô aqui que eu vou gravar um vídeo para orientar um pouco vocês, dar uma explicação a respeito dessa AD1 aí de computação aí. Vou tentar passar para vocês com algumas dicas que podem ajudar vocês aí. Então, número 1, explica as principais características desejáveis de um algoritmo. Clareza, não ambiguidade, finito e passos bem definidos. Então isso daí logo quando a gente começa a desenvolver, a modelar, né, a criar um algoritmo, a gente tem que seguir essas regras aí. Então é uma coisa bem fácil da gente explicar. A questão do algoritmo precisa ser claro, né? Ele tem que atender o objetivo, ele tem que ser... A gente tem que pegar o algoritmo, a gente tem que ler e entender o que aquele algoritmo vai fazer. A não ambiguidade é questão da gente não ficar repetindo os passos. Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado para que a gente não faça um algoritmo repetitivo que volte sempre para o mesmo lugar. Finito, isso é claro, uma hora ele tem que acabar. Eu não posso criar um algoritmo infinito que não acaba que não acaba nunca, desculpem. Então eu preciso seguir. E passos bem definidos. Então cada passo que a gente chama de passo, cada ação do nosso algoritmo, ela precisa ser bem definida para que quem vai ler e quem vai executar esse algoritmo possa executar de maneira clara, possa entender. Então essas são as regras básicas. É lógico que existe mais algumas regras, na nossa apostila tem tudo isso daí. Então eu sugiro que leiam um pouco para entender essas características e poder explicar aí legal. Então a gente não tem dificuldade alguma nessa questão, uma questão totalmente teórica. Aí a gente vai para o número 2, onde pede para a gente considerar as cadeias de caracteres, né, e assinarem os identificadores inválidos, justificando a resposta. Então se a gente pegar a nossa apostila, a gente vai ver que existem algumas regras para a gente nomear um algoritmo. Por exemplo, não pode começar com letra, não pode ter caracteres especiais, como é isso? Asterisco, ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Não pode ter espaço. Não pode ter um espaço entre um nome, dentro do nome. Não pode também, muito importante, que o pessoal erra muito, ele não pode ter o nome das palavras reservadas. Então com o tempo a gente vai vendo, quanto mais a gente vai evoluindo dentro da disciplina, nós vamos vendo que existem várias palavras reservadas para o sistema. Exemplo, basicamente, início, fim, variáveis, para, se não, então, e de acordo que a gente vai usando mais os artifícios aí, vai aparecendo as palavras reservadas. Então dentro da nossa apostila também tem tudo isso bem explicado. Então como é que a gente vai pegar? A gente vai ver aí o nome do algoritmo e vai ver se realmente ele é um nome válido. Se ele for válido, a gente deixa passar. Se for inválido, a gente fala inválido determinado motivo, justificar a resposta. Então, fiquem sempre atentos a essas questões aí. O número 3. Sejam os inteiros A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a 2. Identifique as expressões como verdadeiro ou falso. Isso é muito tranquilo também. A gente vai pegar a nossa apostila aí, vai ver onde fala que a gente chama de tabela verdade, que é o e, o ou não e não e. Então a gente vai ver como é que a gente vai, por exemplo, no e, a gente tem duas preposições, verdadeiro e verdadeiro. O verdadeiro vai prevalecer. O verdadeiro e o falso vai ser falso. Então quando a gente entende a tabela E diz o que pra gente?
Nós só vamos ter um resultado verdadeiro quando as duas sentenças forem verdadeiras. Então a gente vai pegar, e o ou, a gente entende o seguinte: toda vez que tiver uma sentença verdadeira, vai ser considerado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou falso, aí vai ser falso. Então, no nosso material, tem muito bem explicado essa questão do e ou, do não e e do não ou. Então, a gente vai pegar aí e vai substituir, igual na letra A aí, ó. 5 é menor que 10, verdadeiro, né? Aí tem esse e comercial. Verdadeiro e verdadeiro. O que prevalece? O verdadeiro. Então eu tenho um V. A é igual a 3, então a gente vai substituir. Onde é A, eu vou substituir por 2. 2 é igual a 3? Não. Falso. Então vai ficar verdadeiro ou falso. A resposta final vai ser verdadeiro. Então qualquer dúvida, consulte lá a tabela lá. Usem sempre a tabela verdade. O número 4 vai pedir para a gente, isso daí é um algoritmo básico, né? Onde a gente vai escrever um algoritmo que leia o raio de um círculo e determine o diâmetro e a circunferência correspondente. E vai imprimir no final os valores obtidos. Então vamos lá. Eu vou usar aquela estrutura do algoritmo, né? O nome do algoritmo. Vou declarar as variáveis. Aí nesse caso, o usuário vai entrar com uma variável que é o raio. Vou declarar essa variável, mas eu vou ter outras variáveis aí. Então, eu vou analisar o tipo de variável, se é inteira, se é real, se é booleana, no caso, né? Então, eu vou fazer lá, vou iniciar meu algoritmo. O primeiro passo, eu vou pedir o usuário para digitar um valor para o raio e o meu algoritmo vai ler esse valor. A partir daí, ele vai fazer as contas que tem aí, né? Vai fazer esses cálculos de circunferência e diâmetro. E no final, o usuário vai imprimir lá os resultados. Então, eu vou abrir aqui um documento de texto rapidinho, só para mostrar a estrutura que precisa ter esse algoritmo. Para vocês terem um passo aqui. Então, algoritmo. O nome do algoritmo. Início. Variável, que a gente representa por var. Então, aqui eu vou declarar uma variável, né? Vou botar x, vou botar inteiro. Inteiro raio. E eu vou ter real as variáveis A que eu quiser. Vou botar circunferência e diâmetro. Desculpem, pessoal, que aqui eu botei o início aqui, ó. O início fica por baixo aqui, ó. Então aqui eu vou pedir o usuário, né? Então, toda vez que eu quero pedir o usuário, mandar uma mensagem para o usuário, eu boto imprimir. E lembre de eu colocar entre aspas duplas a mensagem. Pediu. E aqui eu vou no layer. Lembre que eu posso usar tanto imprimir. Eu vou comentar aqui na frente, ó. Ou escrever. Escreva, escreval. Depende do que a gente está utilizando. Então aqui eu vou ler esse raio. Então aqui eu vou fazer a conta. No caso, fazer cálculo raio. Fazer cálculo circunferência. E aqui no final eu vou imprimir. Imprimir o resultado. E fim algoritmo. Então essa daqui, ó.
Isso daqui é toda a estrutura básica do nosso algoritmo. A estrutura básica de qualquer algoritmo que eu fizer é essa daí. Então eu tenho variável, onde eu declaro os tipos de variáveis. Eu tenho o início aqui, onde vai ter todas as instruções do algoritmo e o fim. Então aqui vai ter os blocos de comando. Então é bem tranquilo. Vamos voltar lá para a nossa AD para terminar. Então a gente vai fazer aqui, já deu tudo, né? Agora, considerando A igual a 3, B igual a 6 e C igual a 9, escreva qual vai ser o valor impresso quando o valor a ser lido, no caso de entrada, for. Então eu vou pegar esse algoritmo aqui. Primeira coisa, vou entender ele. Ó. Inteiro, número. Real, valor. Ler número. Então o número vai ser, uma hora vai ser 5, uma hora vai ser menos 5, uma hora vai ser 3, uma hora vai ser 0. Então, ler número. Se o número for menor ou igual a 0, então ele vai pegar e vai realizar esse cálculo aqui. Vai fazer as substituições desses valores aqui em cima aqui e vai apresentar esse resultado. Se não, se ele for maior do que 0, ele vai fazer esse outro cálculo. Então é uma questão de calcular apenas. Vocês vão pegar a calculadora, né? Primeiro vocês vão ter que entender que a chave do problema está aqui, ó, no se. Se for maior ou igual a 0, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, é nada que vocês não tenham costume de fazer desde que estão dentro da disciplina e estão acompanhando o conteúdo. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me chamar na plataforma. Lembrando que toda sexta-feira eu estou lá ao vivo no chat esperando vocês de 5h40 às 7h20 para tirar qualquer dúvida. Grande abraço, boa sorte aí.